Shalom, sou o Junei Barbosa do Ministério Nazareno Comunitário Israel e lhe dou as boas-vindas à sexta edição de Pelas Veredas Antigas, o programa que mostra a verdade para hoje, agora com a conspiração do cristianismo contra o sábado e as festas bíblicas, parte 1. A análise das leis do Shemitah, o ano da redenção, bem como das leis referentes aos Moedim ou tempos apontados, dos quais tanto o Shabat semanal como o anual são parte, a análise esta feita no estudo anterior me leva a dirigir aqui uma palavra aos cristãos que acham que as sombras contidas na Torá ou lei não mais vigoram e se transformaram em velharias do Museu das Judaicidades, sendo sua prática um atentado direto à doutrina da graça e um desprezo aberto à obra de Yeshua, devendo ser vistas como uma afronta à verdadeira fé. Nesse estudo, nos ocuparemos dessas premissas, analisando-as sob um ponto de vista bíblico e histórico. O que os cristãos da atualidade não sabem é que toda essa campanha contrária à observância da Torá, do Shabat e das festas bíblicas, é parte integrante da herança perversa deixada pelos pais da igreja, que criaram uma antítese à fé verdadeira. Segundo essa visão horripilante, a fé se manifesta através do abandono e do desprezo da Torá, ou simplesmente através da infidelidade, posto que a palavra fé, que aparece em nossas Bíblias, não é mais que a tradução da palavra hebraica emuná, e que significa confiar, mas também significa ser fiel. Ou seja, a verdadeira emuná, tal como descrita pelos enviados de Yeshua, não é a dos que vivem em transgressão, mas os que têm a paciência dos santos, os que guardam as mitzvot, mandamentos de Elohim, e têm a emuná de Yeshua, Guiliana, ou Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Esta emuná, ou fé de Yeshua, foi claramente exposta por ele quando disse não ter vindo abolir nada do que anteriormente fora dito por meio de Moshe e dos profetas, mas sim cumprir. Isso é, ampliar o seu sentido. Isso deveria ser suficiente. Mas o Mashiach, antecipando-se a era de trevas e apostasia em que, em sua memória, se ensinaria que não devemos mais nada ao velho pacto, disse ainda: qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Apesar disso, nesses quase 1700 anos de ruptura com as raízes hebraicas da fé, a cristandade vem afirmando reiterada e quase universalmente que a grandeza no reino de Elohim e a fidelidade a Jesus se mede pela violação e ensino da transgressão das mitzvot, ou seja, dos mandamentos de Elohim, das quais Yeshua falara tão enfaticamente. Eu apelo aqui a meus amados irmãos cristãos, muitos dos quais são descendentes dos patriarcas das tribos de Israel, para que se afastem das tendas de Roma e de seus trejeitos, como os filhos de Israel que quiseram salvar as suas vidas no deserto, se separaram das tendas rebeldes de Coré, Datã e Abiram. Pois se vos deixardes alimentar pelo espírito de Constantino, que El Shaddai não queira, fareis tudo para ensinar aos homens a viverem em transgressão aberta e deliberada da Torá, como fez Cirilo de Jerusalém. Ele, nascido no ano 313 e falecido em 386, foi o bispo cristão que presidia a igreja romanizada da Cidade Santa depois da expulsão dos judeus. Se seguirmos seu pavoroso exemplo, Elohim não nos permita, corromperemos a sã doutrina de Yeshua
como ele o fez ao proclamar em sua horrenda homilia do ano 350 DEC. Não caiam nem na seita dos samaritanos, nem no judaísmo, porque Jesus Cristo daqui em diante vos resgatou. Afaste-se de toda a observância dos sábados e de chamar quaisquer indiferentes carnes comuns ou imundas. Catequistas, palestras 4:37. 10 anos depois de Cirilo de Jerusalém instar com os crentes da Terra Santa a se manterem afastados da Torá, desprezando o Shabat e comendo o que lhes aprovesse, os 32 bispos da Anatólia se reuniram na cidade turca de Laodiceia Prostolucon, hoje reduzida a ruínas, e conclamaram o Concílio de Laodiceia. Embora não fosse um concílio universal, para os romanistas, este concílio adotou o cânon judaico tradicional do Tanakh, ou a Bíblia judaica, supostamente definida no concílio rabínico de Yavne, ocorrido depois da destruição do templo. Ele inclui ainda 26 dos 27 livros da Brit Hadashah, ou Novo Testamento, tendo omitido Guilhaná ou Apocalipse. O livro de Enoque foi rejeitado e demonizado, e os cristãos da região foram exortados a abandonar os últimos resquícios de ordenanças bíblicas, que foram então pejorativamente apelidados de práticas judaicas. O Concílio de Laodiceia determinou que os cristãos trabalhassem no Shabat e descansassem no domingo, que não participassem do que chamavam de festas judaicas ou de qualquer porção de pão sem fermento durante os 7 dias de Hag HaMatzot. Este é justamente o período em que os israelitas e os estrangeiros unidos a Israel são obrigados a se absterem de hametz ou coisas fermentadas e a ingerirem matzot ou pães sem fermento. A Torá é tão clara em relação ao caráter permanente dessas ordenanças que a suposição descabida de que elas cessaram com a morte de Yeshua não se ampara em nada mais do que em meras especulações. Hag HaMatzot, ou a festa dos pães ácimos, é um estatuto perpétuo, destinado a perdurar durante todas as gerações dos filhos de Israel. E esse dia vos será por memória, celebrá-los-ei por festa a Yah nas vossas gerações, ou celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães ázimos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até ao 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Shemot, Êxodo, capítulo 12, versículos 14 e 15. Por isso mesmo, Shaul, mais conhecido por Paulo, ao escrever aos Coríntios, os instou a celebrar o Pessah, dando para isso uma razão adicional. Yeshua, para quem o cordeiro apontava, havia sido sacrificado, e os pães sem fermento, sombra de uma vida pura e isenta de pecaminosidade, já haviam encontrado em Yeshua a sua realidade. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque o Messias, nosso Pessah, ou Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Não resulta difícil nos apercebermos que a resistência dos setores mais amplos da chamada Igreja Cristã em celebrar as festas bíblicas, das quais o Shabat é uma delas,
não resulta da tradição apostólica, mas da teologia da substituição. Transcrevemos aqui alguns desses cânones, que bem poderiam ser chamados de cânones da apostasia. Espero que, ao transcrevê-los, os cristãos guardadores do Shabat, sejam eles batistas do sétimo dia, adventistas reformistas, promessistas ou ligados a alguma das dezenas de igrejas de Deus sabatistas, se apercebam que quando Roma se esforçou para mudar os tempos e a lei, isso foi muito além do Shabat. Cânon 29. Os cristãos não deveriam judaizar e não deveriam estar ociosos no sábado, mas deveriam trabalhar naquele dia. Mas devem respeitar particularmente o dia do Senhor e, se possível, não trabalhar nele, porque são cristãos. Cânon 37. Não é permitido receber porções, presentes, comidas de festividades de hereges ou judeus, nem participar delas. Cânon 38. Não é lícito receber pão sem fermento dos judeus, nem participar de suas impiedades. Esses horripilantes cânons do cristianismo, tão hostis ao Shabat como às festas bíblicas, igualmente ordenadas pelo Pai, demonstram que tudo isso ainda era observado pelos nazarenos até o IV século e exigem uma correção urgente de exégese, inclusive por parte de nossos irmãos sabatistas, que, embora tenham o mérito da guarda do Shabat, imaginam erroneamente que a conspiração de Roma contra a Torá se limitou apenas ao sétimo dia da semana e às leis alimentares. Infelizmente, parte considerável das centenas de igrejas e organizações cristãs que guardam o Shabat veem o cumprimento de Daniel 7:25 apenas na mudança do dia de repouso semanal do sábado para o domingo, o que as reduz a meras organizações sabatistas, das quais listamos as principais por ano de fundação. Igreja Batista do Sétimo Dia, fundada em Londres, 1651, atualmente com 60 mil membros. Igreja Adventista do Sétimo Dia, fundada em Battle Creek, Michigan, Estados Unidos, em 1863, atualmente com 19 milhões e 126 mil membros. Igreja de Deus do Sétimo Dia, fundada como a Igreja Adventista em Battle Creek, Michigan, Estados Unidos, em 1865 e presentemente com 300 mil membros. Verdadeira Igreja de Jesus, fundada em Beijing, na China, em 1917 e atualmente com 1.500.000 membros. Sociedade Missionária Internacional dos Adventistas do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, fundada em Hannover, Alemanha, em 1919, atualmente com 40 mil membros. Conferência Geral da Igreja de Deus, Saltillo Cahuila de Zaragoza, México, fundada em 1925, atualmente com 30 mil membros. Igreja Adventista da Promessa, fundada em São Paulo, Brasil, em 1934, atualmente com 80 mil membros. Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, fundada em Sacramento, Califórnia, em 1951 e atualmente com 38 mil membros. E, finalmente, Igreja de Deus, Sociedade Missionária Mundial, fundada em Seul, na Coreia do Sul,
em 1964 e atualmente com 1.750.000 membros. Cada uma dessas organizações, que são as mais numerosas entre as igrejas sabatistas, acreditam que o ataque da religião fundada por Constantino à Torá se limitou a banir o Shabat como dia de guarda. No entanto, os fatos vão muito além disso. O atentado do cristianismo romano contra a Torá foi muito mais abrangente e sutil. Prova maior é que as mesmas igrejas que proclamam que o Shabat é de extensão perpétua, com base no que o Altíssimo diz, ignoram sistematicamente as diversas declarações do mesmo Criador com respeito à perpetuidade das demais festas dadas ao mesmo povo, a quem ele deu o Shabat. A verdade nua e crua é que, do mesmo modo como Roma mudou o dia semanal de guarda do Yom HaShevi, ou sétimo dia, para o Yom Rishon, ou primeiro dia, ela também mudou os dias anuais de guarda propostos no calendário do Criador por outros dias anuais propostos no calendário das nações pagãs em honra aos seus deuses, ou melhor, em honra aos seus demônios. Isso é muito sério. Quando nos é proposto que ofereçamos ao Eterno um dia de culto que Ele não ordenou em Sua palavra, deveríamos investigar muito bem a sua origem. E se ela é de origem pagã, deveríamos rejeitar resolutamente, ou estaremos ignorando a verdade. E Shaul nos advertiu muito seriamente sobre isso quando disse: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Elohim, e eu não quero que sejais participantes com os demônios. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20. Claro que Roma e o cristianismo, criada por Constantino e seus bispos, foram muito sutis em suas formulações. Cada dia de culto pagão foi mistificado e sua origem verdadeira foi ocultada. Por exemplo, quando Roma baniu a guarda do sábado, outorgado a Israel como um memorial da criação, e impôs a celebração do Yom Rishon, ou domingo, o dia da veneração a Mitra e a outras divindades solares, ela ordenou que isso fosse feito em memória da ressurreição de Yeshua. Duas verdades precisam ser ditas aqui. A primeira é que o Altíssimo fez do sétimo dia o memorial eterno da criação. A segunda é que o Filho do Altíssimo não ordenou a substituição do Yom HaShevi, ou sétimo dia, pelo Yom Rishon, ou o primeiro dia da semana. Pelo que esse tipo de culto, piedoso como possa parecer, não possui mais mérito do que a oferta de Caim. Os discípulos fiéis à Torá celebravam regularmente a festa anual do Bicurim, que é a festa das primícias à cevada, que coincide com o dia da ressurreição de Yeshua. Quando o crente messiânico celebra Bicurim, incluindo a lembrança da ressurreição de Yeshua, ele não o faz em substituição a nada. Simplesmente ele toma consciência de que Yeshua é o cumprimento das festas. A Brit Hadashah lembra que depois das mulheres terem ido ao sepulcro para ver como o corpo de Mashiach fora ali depositado, elas, voltando, prepararam especiarias e ungüentos e no Shabat repousaram conforme o mandamento. Lucas 23, versículo 56. Isso prova a nulidade das afirmações de que a morte de Yeshua acabou com o velho sistema de guarda do Shabat. Sim, é evidente que Yeshua ressuscitou no final do Yom HaShevi, ou sétimo dia, e que a descoberta de sua ressurreição por parte das mulheres se deu no Yom Rishon, ou o primeiro dia da semana, que coincidiu com a festa de Bicurim, que se inicia ao fim do pôr do sol do Shabat para o domingo seguinte ao Pessah. Afinal,
Yeshua é a primícia dos que dormem. Ou seja, ele é o molho da cevada erguido diante de Adonai pelos sacerdotes, logo depois de colhido, indicando ao povo de que a colheita poderia começar. Aqui é importante destacar que a cevada não é o cereal mais excelente de Israel, mas o trigo. Só que há uma diferença entre os dois cereais. Enquanto um campo de trigo precisa todos os cuidados do agricultor, o campo de cevada cresce à revelia. A gramínea é considerada uma praga pelos modernos agricultores de Israel. Como um marcador de tempo do Altíssimo, o cereal sem o qual o ano não pode começar, o Criador tomou providências para que a cevada não dependesse do cuidado humano para germinar, florescer, fecundar sua semente e amadurecer. A cevada simplesmente cai no solo no ano anterior e seu grão adormece por cerca de 6 meses, desde que alguns deles caem naturalmente no solo durante seu amadurecimento, que ocorre no primeiro mês, que é entre março e abril, para voltar a germinar depois das chuvas do 7º mês, que acontecem entre setembro e outubro. Cuidada pela natureza, ela voltava a estar pronta para a colheita na época certa. Do mesmo modo, Yeshua, como a primícia, veio ao mundo por ação direta do Todo-Poderoso e foi ressuscitado diretamente pelo Pai, de quem era dependente em tudo. Mas, de fato, Mashiach ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, versículo 20. Antes, porém, de sua morte, Yeshua declarou: e eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Yohanan, ou João, capítulo 12, versículo 32. Isso explica porque tantas ovelhas perdidas da casa de Israel, que já nem se julgavam existentes, começaram a retornar depois da morte de Yeshua. Retornar ao Elohim de Abraham. No mesmo dia em que os sacerdotes erguiam o molho movido da cevada diante de El Shaddai, os anjos comunicaram às enlutadas mulheres que foram ao sepulcro que já não buscassem entre os mortos aquele que vivia. Como o dia de Pessah coincidiu com a morte de Yeshua, também o de Bicurim com a ressurreição. Mas lembre que Bicurim não surgiu depois da ressurreição de Yeshua, pelo contrário, Yeshua ressurgiu dos mortos em Bicurim, porque ele é o cumprimento da Torá. Contudo, mesmo antes disso, Yeshua, que é o cumprimento exato da Torá, entrou em Jerusalém no 10º dia de Aviv, o mesmo dia em que as famílias israelitas separavam o cordeiro de Pessah para ser sacrificado 4 dias depois, isso é, no 14º dia do primeiro mês. Durante esses dias, Yeshua mesmo se preparou para a celebração dos cerimoniais de Pessah, ou passagem, e de Hag HaMatzot, a festa dos pães sem fermento, juntamente com seus discípulos. Lemos que, chegando porém o dia dos ázimos, em que importava sacrificar o Pessah, ele mandou a Kefa, Pedro, e a Yohanan, João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Lucas capítulo 22, versículos 7 e 8. Em resultado disso, indo eles acharam como lhes havia sido dito, e prepararam o Pessah. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 enviados, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Elohim. Lucas 22, 13 ao 16. Yeshua deixa claro que Pessah ainda não acabou, e que será cumprido por ele de novo, no reino de Elohim, isto é, o reino messiânico. Terminado o cerimonial, Yeshua tomou o pedaço de pão partido, que hoje os judeus chamam de afikoman,
palavra grega que significa sobremesa, e tal como no ritual o presidente do Seder de Pesach parte o pão para dá-lo aos participantes, ele os partiu em diversos pedaços e o deu a todos os presentes, dizendo que, dali em diante, esta parte da cerimônia do dia dos pães sem fermento deveria ser realizada em memória de seu sacrifício. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é a aliança renovada no meu sangue, que é derramada por vós. Lucas 22, 19 e 20. Voltando ao corbão, o cordeiro do Pêssar, assim como ao final dos 4 dias, o animal que seria sacrificado era cuidadosamente examinado pelo chefe da família, para se certificar de que ele estava mesmo perfeito para o sacrifício. E Yeshua, depois de ter sido investigado no Sinédrio, onde nada foi encontrado em desabono contra ele, foi levado a Pôncio Pilatos sob a acusação de crime de lesa majestade. O governador romano, representando o mundo gentil, foi usado por Elohim para testificar a verdade. Então Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: eis aqui vos trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Yohanan, João, capítulo 19, versículo 4. A ordem que recebemos é que comamos os elementos da festa dos pães sem fermento, erroneamente chamada de Pêssar, no dia aprazado pela Torá, que é o 15º dia de Abib. Isso é, no exato dia em que Yeshua foi sacrificado. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte de Adão até que ele venha. 1 Coríntios 11, versículo 26. Portanto, os crentes se reúnem uma vez por ano para anunciar a morte de Yeshua, e o farão até que ele venha. É evidente também que a cada final de Shabat, os judeus se reuniam para celebrar o Havdalah, a separação entre o Shabat e a nova semana, que era feita com o partir do pão e a consagração do vinho, e que, por vezes, essa reunião se prolongava até a meia-noite do primeiro dia da semana. Mas isso sem qualquer conotação com a guarda ou a santificação do domingo, mas ao contrário, para demarcar o fato de que haviam deixado o tempo sagrado do Shabat para entrar no tempo profano, o da semana de trabalho. Também é evidente que 50 dias depois da ressurreição de Yeshua, os discípulos, cumprindo a Torá, foram a Jerusalém para celebrar o Hag Shavuot, ou a Festa das Semanas, que por acontecer no 50º dia depois de Bicurim, ou Primícias, foi chamado em grego de Pentecostes, e evidentemente ocorre sempre num primeiro dia da semana, por ser uma festa de colheita. Mas note que os discípulos não estavam em Jerusalém para comemorar o dia da ressurreição de Yeshua, mas para celebrar Shavuot, como nos é narrado. E cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Atos, capítulo 2, versículo 1. Mais uma prova de que os discípulos não se tornaram cristãos romanos, abandonando as festas bíblicas para celebrar festivais pagãos originalmente santificados aos demônios, mas permaneceram como israelitas fiéis, observando o que El Shaddai mandava e sendo honrados por isso.
Que evidência mais clara poderia dar o Criador de que aprovava o modelo de fé dos apóstolos em observar cada dia sagrado determinado pela Torá, do que a descida da Ruach HaKodesh, ou seja, do Espírito Santo, sobre os crentes que amavam o templo e o visitavam em conjunto todos os dias, vivendo à sua sombra enquanto ele existiu? Crentes acerca dos quais é declarado: e perseverando, unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Elohim e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava à comunidade aqueles que se haviam de salvar. Atos 2, 46 ao 47. Retornando agora ao Shabat, que é a festa semanal de honra ao Altíssimo, quero recordar que quando El Shaddai o deu a Israel, não houve nem sequer a mais vaga insinuação de que um dia ele seria abolido ou substituído por outro dia. Sua ordem foi claríssima: guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez Yah os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Shemot, Êxodo, capítulo 31, versículo 16. Muitos cristãos alegam que a expressão hebraica olam, ou perpétua, aqui indicada, não significa necessariamente que o dia deveria ser guardado para todo sempre, já que ela é usada em relação ao acendimento das lâmpadas do santuário, que já não brilham, porque não há templo, ou em relação aos escravos voluntários, cujas orelhas eram furadas, para que servissem a seus amos para sempre, sendo que já não há mais nem escravos nem senhores. O argumento, embora pareça consistente, não suporta a investigação imparcial e se trata apenas de uma conclusão tirada a partir da interpretação dos pais da Igreja Romana. É evidente que as lâmpadas do santuário deviam arder perpetuamente, sempre e quando existisse santuário, e que um homem que voluntariamente optou pela escravidão deveria servir ao seu amo apenas enquanto este vivesse, já que não haveria de ressuscitar como escravo. Assim, embora o termo hebraico olam possa se referir ao mundo, a um tempo indefinido e, eventualmente, a algo já ocorrido no passado, no caso do Shabat, a natureza perpétua do adjetivo olam é definida pela palavra ledortechem, isso é, pelas vossas gerações. Como se Yah se antecipasse a toda essa fútil argumentação surgida nos alvores da Idade das Trevas, desenvolvida por pais da igreja, tanto gregos como latinos, desejosos de misturar aristotelismo e evangelho, paganismo e judaísmo, luz e trevas. Ele definiu que nunca haveria uma geração em Israel separada do seu vínculo com a bênção da obediência ao Shabat. Assim como no passado, Elohim se queixava contra Israel, dizendo: constituíram príncipes, mas eu não os conheci, Oséias capítulo 8, versículo 4, o Altíssimo não reconheceu jamais a autoridade desses príncipes da apostasia, cuja missão apenas repetia a dos guias de Israel e de Judá, que os levaram à ruína 1000 anos antes do surgimento dos pais da igreja, ao criar uma ponte entre a adoração do Altíssimo e a de Baal, e acerca dos quais foi dito: os quais cuidam de fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome
por causa de Baal. Irmiá ou Jeremias, capítulo 23, versículo 27. Baldados são os esforços da patrística diante daqueles que se inclinam ante a majestade da Davar ou seja, da palavra do Eterno, pois sabem que ele ordenou aos filhos de Israel que guardem o Shabat por todas as gerações, ou seja, sem que nunca chegasse um ponto na história em que estivessem eximidos de tal compromisso, ou que ele fosse substituído por qualquer outro dia ou evento. Certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou Iá, que vos santifica. Shemote, Êxodo, capítulo 31, versículo 13. A canção do Veshambru, até hoje entoada pelos judeus ao fazerem o Kabbalat Shabbat, ou seja, a recepção do sábado, é expressa de forma a nunca projetar dúvidas sobre a natureza permanente e inamovível da aliança sabática ao dizer: Veshanru Bnei Israel et ha-Shabbat lasso et ha-Shabbat ledorotechem berit olam. E guardarão os filhos de Israel o Shabat, celebrando o Shabat por todas as suas gerações. Mas como dizia atrás, ao citar nossos irmãos sabatistas, cujos méritos não ignoram a recordar que se atreveram a contrapor-se à maré cristã tradicional, trazendo o Shabat para o seu cotidiano, além da guarda do Shabat semanal, a Torá vincula o povo de Israel a outras festividades igualmente sagradas, igualmente solenes e igualmente perpétuas. Embora a maioria dos crentes sabatistas não saiba, a verdade é que as festas são mencionadas implicitamente na Torá muito antes da existência do Shabat. Isso é, ainda no 4º dia da criação, e quando El Shaddai ordenou: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite. Bereshit 1, versículo 14. Em resultado, surgiram o sol, a lua e as estrelas, um conjunto de astros criados para uma função específica, dada pela própria voz de El Shaddai. Vehayu leotot ulemoedim, ule yamin veshanai, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Isso quer dizer que a voz infalível de El Shaddai determinou que o sol e a lua servissem como otot, ou sinais. Esses sinais são os eclipses, as luas de sangue e os escurecimentos do sol e da lua, que servem como indicadores proféticos e sinais da aproximação do retorno do Mashiach, e acerca dos quais Yeshua disse: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Lucas capítulo 1, 21, versículo 25. Esses astros deveriam de servir a outro propósito mais comum e ordinário. Eles foram dados para marcar os moedim, o plural hebraico de moed ou festa. Isso é tremendo, pois assim como o pôr do sol, a cada 24 horas, marca o início dos Yamim ou dias, e seu máximo brilho a 21 de março indica a aproximação dos Shanaim ou anos, o surgimento da lua nova marca o início dos meses e inicia a contagem dos dias para a celebração das festas ordenadas por El Shaddai. É por isso que Davi fala nesses termos sobre a lua, o astro que governa a noite. Assá Yerecha lemoedim, isso é, fez a lua para as festas. Salmo 104, versículo 19. Diante disso, as palavras de Yeshua, até que o céu e a terra passem, nem o Yud, a menor letra, ou um traço, um mero sinal, jamais passará da Torá
sem que tudo seja cumprido. Matediaho, ou Mateus 5, versículo 18. Digo, essas palavras adquirem um novo sentido. Ele está falando da perfeita interação entre a terra onde moram os homens, o céu que regulamenta o calendário do Altíssimo e a Torá que ordena a observância do Shabat, das luas novas e das festas. Logo, enquanto a lua brilhar no céu, os diversos moedim, que são as festas ordenadas pelo Altíssimo, subsistirão, já que a lua foi feita para os marcar. Nosso estudo não termina aqui. Em nossa próxima edição, analisaremos os gravíssimos erros do calendário cristão. Veremos como a igreja cristã, tão relapsa e mesmo hostil em relação às festas bíblicas, abraça entusiasticamente as festas pagãs, como a do primeiro dia do ano, a Páscoa romana e o Natal da Babilônia. Da mesma forma, veremos como nossos irmãos sabatistas falharam redondamente ao aplicar a mudança dos tempos e da lei prevista em Daniel 7:25 apenas a mudança do Shabat para o domingo, enquanto rejeitam o domingo e abraçam o Natal. Assim, não perca o próximo estudo, a conspiração do cristianismo contra o sábado e as festas bíblicas, parte 2. Obrigado por se inscrever em nosso canal e por compartilhar essa mensagem com seus amigos. Se deseja cópia escrita das palestras desse programa, entre em contato conosco através de nosso e-mail pelasveredasantigas@gmail.com. Para conhecer melhor a nossa visão, adicione-nos no seu WhatsApp ou Skype e teremos prazer em o atender. Para falar conosco, use o Skype ou o número de telefone celular de sua preferência. Se o Eterno moveu o seu coração a ajudar essa obra, você pode abençoar-nos utilizando a conta poupança da Caixa aqui indicada. Orando em nome de Yeshua HaMashiach, para que Yad Sevaot o abençoe, eu me despeço com a bênção sacerdotal. Yevarechecha Yahweh Yishmerecha, Yael Yah Adonai Panabelecha, Vichonecha, Isaá Yah Panabelecha, Veiasem Lecha Shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yah levante o seu rosto sobre ti e te dê Shalom. Bamidbar, Números, capítulo 6, versículo 23 ao 25. Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Shalom, shalom.